Irmãos, a paz do Senhor, eu estava aqui meditando e veio em minha memória o livro do Gênesis, onde se narra a história. Deus chamou Abrão, dizendo: sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Abrão recebe uma chamada forte de Deus, uma chamada ímpar, aonde o seu pai, alguns dos seus familiares já havia sucumbido, já tinham sido mortos pela idade, e Deus tem um propósito a realizar perante o seu povo, e Deus agora chama Abrão. Ele vê em Abrão algo que o homem não viu. O homem vê que a família era construidores de imagens, habitava em Ur, uma cidade caldaica, a Mesopotâmia, e Abrão estava ali no meio, mas Deus ele olhou para o interior de Abrão. A palavra Abrão significa exaltado, grande, imenso, e é difícil, posso-se dizer impossível, Deus trabalhar com pessoas grandes, imensas, gigantes. Quando ele chama Abrão, ele chama um homem que tinha por nome o seu significado Pai exaltado, Pai grande, Pai imenso. Deus não trabalha com ninguém exaltado, porém Deus o chamou. Quando Deus chama Abrão, chama ele de uma forma convincente. Mostra para ele e faz promessas. E somente Abrão poderia dar significado e dar continuidade às promessas segundo a sua fé, se ele acreditasse naquilo que lhe foi prometido. Abrão, ele começa a prosperar de uma maneira ímpar. Ele começa a ver as coisas acontecerem não no tempo dele, no tempo de Deus. Interessante que quando Deus muda o nome de Abrão, ele acrescenta um A e transforma o nome de Abrão para Abraão. Ele tira o nome de pai exaltado e agora coloca pai de uma grande nação, pai de uma grande multidão. Ele não ia ser grande, ele não ia ser exaltado, mas ele ia trabalhar com um povo agora, um povo grande, um povo que iria exaltar o nome do Senhor. Abrão, com seu nome já modificado para Abraão, ele anseia ter um filho. Não um filho da escrava com Agar, que foi Ismael, mas um filho da livre. Ele almeja um filho. Deus, na sua onisciência, já sabia que Isaac iria nascer. Porém, Deus não revela isso a Abraão. Beirando aos seus 100 anos, Deus fala: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Deus ainda recobra e redobra a palavra diante de Abraão para que ele pudesse ter a capacidade de entender que Deus ainda não tinha desistido dele. E agora, Sara, mulher de Abraão, tem um filho. Sara tem um filho e esse menino se chama Isaac. Abraão amou esse menino de uma forma estrondosa. Era o sonho da velhice dele acontecendo. Ele transformou-lhe um menino. Sara significa princesa. Deus muda o nome de uma senhora idosa e coloca o nome dela de princesa. Deus não importa a idade, o Senhor continua te amando. Deus agora no capítulo 22 de Gênesis, ele chama Abraão e diz: Abraão, eu quero teu filho. Ele diz, e mais, o teu único filho. E diz mais, aquele quem tu amas. Vai, sacrifica no monte que eu lhe mostrarei. Interessante que Abraão sai da sua casa, não sai de mãos vazias. Ele sai preparado. É por isso que a igreja, quando sai da casa, sai de casa, tem que sair preparado. Preparado para a adoração. Ele leva a lenha de casa, ele albarda o jumento e leva 2 criados.
e vão caminhando e Deus mostra um monte. Chega um certo tempo da caminhada, ele diz assim para os moços: fiquem aqui olhando o jumento, que eu vou para o monte e lá eu vou sacrificar e voltaremos, eu e Isaac. Ele já sabia que Deus iria dar a vitória. Então eles saem. Nessa caminhada, ele recebe do seu filho uma chamada, e seu filho diz assim: pai, temos o fogo que trouxemos de casa, temos a lenha, trouxemos de casa também. Mas aonde está o sacrifício? E ele, para não dizer: Isaac, você é o sacrifício, vai que esse menino dá no pé, um velhinho de 100 anos não consegue pegá-lo, ele fica calado, não avisa Sara, não avisa Isaac, porém ele sabia que no seu coração o propósito de Deus iria se cumprir. Às vezes é melhor você ficar calado, não falar nada para ninguém, até que se cumpra o propósito e a vontade de Deus. Interessante é que Isaac e Abraão sobem ao sacrifício. 2 pessoas sobem ao sacrifício e 2 pessoas ficam guardando o jumento. Ainda existem pessoas nessa vida que muitos, enquanto estão se sacrificando para buscar a Deus em pró a glória e a perfeição de Deus, ainda existem pessoas que preferem ficar olhando o jumento, fazendo jumentices. Mas quando chega a hora do sacrifício, ele com lágrima no olho, ele amarra o seu filho, ele põe a lenha, ele abaga a lâmina daquele cutelo, e a hora que ele vai sacrificar, o anjo aparece e fala: Abraão, não faça tal coisa, porque agora eu sei que você teme a Deus. E aí ele olha para o lado e lá estava o cordeiro, preparado através da sua fé e do propósito de Deus. Eu não sei o que você tem passado, vivido. Eu sei que Deus não trabalha com pessoas exaltadas, pessoas grandes e imensas. Deus quer fazer dessas pessoas pequenas e dela uma grande nação. Não sei também se você prefere ficar olhando jumento do que sacrificar. Então, o melhor é obedecer à vontade de Deus. Abraão foi selecionado na galeria da fé em Hebreus capítulo 11 como nosso pai da fé, porque ele entregou aquilo que mais amava. Ele entregou a Deus o que Deus tinha entregado para ele. Eu louvo a Deus por essa mensagem, foi uma mensagem pregada por mim há muitos anos atrás também. E Abraão é um exemplo de vida, que ainda que Deus ele peça o melhor para você, você é capaz de entregar o melhor para Deus. Então fique a paz do Senhor. E eu tenho aqui o livro de Atos. O livro de Atos, ele é da metade, e também o livro da história de Israel completo. São 2 livros, eles são do Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. São livros muito bons, eu tenho a coleção inteira, esses 2 estão aqui. Vale a pena estudar se você tiver aí. Abre grandes caminhos essas palavras daqui. Fique com Deus e a paz do Senhor. Então, seja Abraão, quando Deus te pedir aquilo que Ele mesmo te deu, tenha prazer de entregar para Ele. Não fique olhando o jumento, não. E quando for sair para o sacrifício, não saia de mão vazia. Leve além o fogo de casa, porque o cordeiro Deus proverá. A paz do Senhor.